Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com o convidado da Associação de Retinopatia de Portugal. Convidamos a Andréia Neves, vice-presidente e psicóloga da associação. Muito boa tarde. Boa tarde. Andréia, veio então para nos dizer o que é essa Associação de Retinopatia? Sim, a ARP, Associação de Retinopatia de Portugal, existe há 16 anos, foi fundada por doentes e familiares de pessoas com doença de retina. E no fundo a retinopatia é todo um chapéu gigante que abrange todas as doenças de retina. Quer as de origem genética, portanto as congénitas, quer as adquiridas. Há muitas retinopatias que vêm na sequência de doenças tão conhecidas de nós todos, como a diabetes, como às vezes acontecem glaucomas e toda a doença de retina que provoca baixa visão é considerada uma retinopatia. A ARP oferece serviços de oftalmologia, portanto especializada em retina, com diagnóstico. Temos centros de reabilitação, com ortopedistas especializados e especialmente vocacionados para o efeito, ortopedistas da Escola Superior de Tecnologias da Saúde que fazem um estágio connosco e que são logo do início preparados para lidar com pessoas com retinopatia. E depois temos toda a inclusão psicossocial, com formação especializada, com informática inclusiva, acompanhamento psicológico, sou eu que o faço, e vários eventos de convívio social. E também estamos agora, esta direção em que eu faço parte tomou posse em janeiro deste ano, e estamos agora também muito interessados em fazer sensibilização social, portanto, em mostrar às pessoas, à comunidade em geral, que não existem só normovisuais e cegos. Há toda uma variedade de pessoas que não veem bem e, portanto, não podem ser equiparadas aos normovisuais, mas que não são cegas e que, portanto, as facilidades que existem para pessoas que não veem não são as mesmas, não respondem às necessidades das pessoas com baixa visão. E, Andréia, você acha que nós estamos, a comunidade, nós estamos preparados, como é que eu posso dizer assim, informaticamente, os estabelecimentos estão preparados para para receber esse tipo de pessoas que têm esses problemas? Não, minimamente. E vou dar 2 exemplos muito práticos. Sites que tenham a ver com o governo não estão adaptados para baixa visão. Não estão, é impossível. Ou as pessoas têm um software que permite ampliar o texto nas suas casas, no seu computador, mas esses softwares são pagos e são caros. Ou então não há a mínima hipótese de fazer zoom ou de adaptar um site do governo. E caramba, é o governo, portanto nós todos somos o Estado e nós todos temos direito a ter acesso às informações do Estado. Portanto, ou seja, não tem uma adaptação direcionada para essa... Não. Para essa problemática. Não, Fica não. sem informação. Exatamente. A não ser que sejam pessoas interessadas, sim, ou que tenham a possibilidade de adquirir esses softwares que mais uma vez digo que são caros, mas que permitem fazer essa ampliação e essa adaptação do computador para pessoas com baixa visão. Então essa sensibilização que a Associação de Retinopatia faz é justamente a dar a conhecer à sociedade, as pessoas, que há uma necessidade de haver um investimento nessa área. Sim, dessa readaptação para atender esse público. Exatamente. E em coisas tão práticas como uma pessoa ir a um centro de saúde, tirar uma senha e não ver os números a passar. Tem sempre de pedir a alguém, portanto tem de sempre de dar o papel de, entre aspas, coitadinho, de olha, eu não vejo, pode ajudar-me. Há pessoas que tudo bem, que assumem e que fazem isso com alguma naturalidade. Há pessoas que, como negam a perda de visão, porque, caramba, é a visão, se nós pensarmos bem, a par com a audição, são os 2 sentidos que nós usamos mais no nosso dia-a-dia, não é? E é muito complicado para algumas pessoas assumir essa perda de visão, essa perda de capacidades, de competências. E declarar essa perda para um segurança ou para alguém que está ao lado, de dizer, por favor, ajude-me que eu não vejo o número, para algumas pessoas é muito, muito difícil. E seria tão simples como, e há alguns serviços que já o têm,
no indicador das senhas, ter uma voz a dizer qual é a senha que foi chamada e qual é o número. É Pronto. tão simples É tão quanto tudo simples isso. quanto isso, não é? Há algumas adaptações que são muito, muito simples e eu não acredito que seja má vontade, é só mesmo falta de informação. Eu acredito que seja falta de informação. E na associação você já tem muitas pessoas que estão associadas, muitos doentes. Qual é a percentagem dessa doença no mundo? Vocês têm essa estatística? Sim, estima-se que cerca de 50% da população portuguesa tem problemas de visão. Não necessariamente ser a retinopatia. Não necessariamente ser retinopatia, mas que com o avançar dos anos, como a retina é um músculo que se degenera com os anos, é possível que derive numa retinopatia. Basta dizer que 1 em cada 10 idosos com mais de 65 anos tem DMI. Portanto, a DMI é deficiência macular derivada da idade, portanto é uma retinopatia em que a mácula, que é uma parte da retina, perde funções. A DMI é um daqueles casos em que a prevenção precoce é importantíssima, porque existem medicamentos que previnem a progressão da doença. A DMI? DMI é degenerescência macular ligada à idade. Então pode haver uma profilaxia. Pode haver uma prevenção. Sim, com visitas regulares ao oftalmologista. Lá está, não precisa esperar a criança crescer para... A partir dos 50, a DMI ataca entre aspas, a partir dos 60 a 65 anos. Portanto, a partir dos 50, fazer uma visita anual ao oftalmologista é aconselhável, porque detectada em situações precoces, há medicamentos que previnem a sua evolução. Para a criança, já existem diagnósticos precoces, portanto, a partir dos 2, 3 anos, os nossos técnicos já fazem diagnóstico precoce. É sempre bom na idade escolar, portanto, antes do menino ir para as escolas, verificar se há algum problema de visão. Porque grande parte das crianças que nós recebemos vêm com sinalizações da escola. Portanto, são meninos que têm sucesso escolar, ou que não se adaptam nas turmas, ou que não fazem os trabalhos e às vezes recebe o rótulo de hiperatividade, de desconcentração, de preguiça, e às vezes é mesmo incapacidade que... Vamos pensar um bocadinho, a criança não sabe o que é ver bem. Se a criança nasceu a ver mal, eu própria nasci com uma retinopatia. Ela não tem um referencial. Não tem um referencial, exatamente. Eu nunca soube o que é ver bem. Portanto, quando me disseram que eu via mal, eu encolhi os ombros, está bem, pronto, então, olha. Porque eu não sei o que é ver bem e as crianças não sabem o que é ver mal. Eu não me canso de dar este exemplo. Eu fiz uma adaptação do posto escolar a uma criança de 7 anos e eu faço sempre o levantamento das necessidades com a família, com o professor, com os auxiliares que acompanham as crianças na escola e com a criança. E então o pedido que a criança me fez era para a ensinar a jogar às escondidas. Um parênteses, a criança tinha retinose pigmentar, portanto a criança não via pelos lados, só via em frente. Não via dos lados? Não via dos lados, não tinha visão periférica. E então a menina pediu-me para eu lhe ensinar a jogar às escondidas, porque os outros escondiam sempre muito melhores do que ela, porque ela nunca encontrava ninguém e os outros encontravam-na sempre. É de quem não percebe o que é que se está a passar. E de facto é um exemplo clássico do quão uma criança ela não sabe, ela não se queixa, ela não se sabe queixar porque ela não tem o referencial. Ela não encontrava porque não enxergava. Exatamente. Ela só olhando de frente para o sítio, para as coisas, é que ela as vê. Portanto, tudo o que está um bocadinho ao lado, ela não vê porque aquela zona da visão dela não detecta luz. Pronto. E é um pequeno exemplo em como, às vezes, há casos de insucesso escolar que a culpa não é dos meninos. Eles não são preguiçosos, eles não são desatentos, eles têm algum déficit que é preciso ser identificado. E faz parte da competência dos pais ou dos professores estarem atentos a esses sinais e encaminhar para nós ou para qualquer oftalmologista para ser feito o diagnóstico e o acompanhamento necessário. Andréia, eu não sei se chegou a falar do seu caso, como que é o nome do seu especificamente? Deu aí uma pinceladinha, mas eu não peguei bem o nome do seu caso. Pronto, eu tenho... Da sua retinopatia. Exato. A minha retinopatia é o inverso da que eu acabei de descrever. Eu tenho um síndrome de Stargardt congénito,
Síndrome de Stargardt. Stargardt, exatamente. Segundo os estudos, é um defeito num conjunto de cromossomas que todos reunidos fazem este síndrome. Cientificamente, eu tenho algumas células que não sabem produzir uma determinada proteína que precisam para funcionar. Em termos práticos, eu tenho cegueira central, portanto eu não vejo em frente, só vejo pelos lados. E então na infância também teve a dificuldade, então, que só via do lado, não via em frente. Sim. Batia em tudo que tinha de frente. Não, eu como tenho visão periférica não ia muito contra as coisas, eu era muito acelerada e por isso ia contra as coisas. Agora, a leitura sempre foi e ainda hoje é um problema para mim. Eu quando preciso ler em voz alta gaguejo imenso porque como demora algum tempo a focar. A focar a visão ali. Exatamente. O que acontece é que eu digo as palavras mais depressa do que aquilo que os meus olhos veem. E então parece que tenho 3 anos e que estou a aprender a ler naquele momento porque leio muito devagar e quase silabicamente, portanto. Mas eu observei que a Andreia tem um aparelho. Como é que é o nome desse aparelho que usa? Pode falar? Sim. Eu neste momento tenho na minha mão uma lupa óptica iluminada, mas existem várias ajudas técnicas para vários tipos de incapacidade. Como eu tenho aqui uma cábula muito pequenina, a lupa óptica é suficiente. Mas quando eu tenho de ler textos mais extensos, uso uma lupa eletrónica, que é um sistema muito simples, portanto é uma câmarazinha com um sistema de lupas lá pelo meio que me amplia para um ecrã aquilo que eu estou a ler. O truque é, como eu tenho cegueira central, mas vejo pela visão periférica, é aumentar a letra de maneira a que caia na minha visão periférica. Portanto, quanto maior eu consigo ver, porque cai mais na visão periférica. Pronto. Mais ou menos, a lógica é esta. A lógica é essa. Dentro ainda da associação, gostaria de deixar mais alguma informação, o que dentro de apoio que serve a retinopatia, a associação de retinopatia? 2 informações. Primeiro, a ARP ganhou o prémio da EMEL em movimento, portanto, uma Lisboa para todos. Vamos fazer, a partir deste mês, vamos fazer umas caminhadas para integrar Lisboa, tornar Lisboa mais inclusiva, identificar passadeiras mal sinalizadas, pilaretes, branco no branco, degraus que são brancos no branco e gente... porque é difícil, não é, para vocês. Os contrastes então, é péssimo, é horrível e quando está muito sol que reflete o branco é um encandeamento pegado. Pronto, e então a EMEL abriu um concurso e que nós concorremos para tornar Lisboa um sítio mais aprazível para as pessoas com baixa visão, porque lá está, como temos baixa visão não precisamos da bengala, portanto não temos as mesmas necessidades dos cegos, mas dificilmente nos adaptamos às condições atuais paranormais. Exatamente, paranormovisuais. Portanto, nos eixos de Lisboa vão ver-nos a fazer caminhadas de identificação e se por acaso se os nossos ouvintes tiverem alguma referenciação que gostassem de ver adaptada, é só contactar a Associação de Retinopatia de Portugal. Temos site em www.retinaportugal.org.pt, temos Facebook, é só clicar ARP, Associação de Retinopatia de Portugal, eu não sei exatamente qual é a página do Facebook. E a segunda informação é qualquer pessoa, quando submete o seu IRS, pode ceder 0,5% a qualquer instituição. Graças ao IRS que nós recebemos de 2013, pudemos este ano reduzir os preços de alguns serviços. Portanto, apelamos a que o máximo de pessoas também submeta esses 0,5% que não tem custo adicional para a pessoa. Portanto, esse dinheiro está gasto, só que em vez de ir para o Estado, é doado às associações. Basta uma cruz, a identificação da associação e o número de identificação fiscal, que o da associação é o 504 070 924. Se quiser repetir. 504 070 924. E esperamos receber este encaminhamento, exatamente, para que nós possamos fazer o nosso trabalho mais e melhor e a um custo mais baixo para
os beneficiários, digamos assim. E também, como que pode dizer, ajudar aí na sociedade, porque são 50, como você referiu, 50% da população é um número significativo, não é? Sim, sim. Tem mesmo que fazer aí essa campanha de sensibilização para colocar as ruas, como foi dito, adequada, né? Não só as ruas, mas outros estabelecimentos que tenham, como você se referiu, espaços públicos, que facilitem aí a adaptação para facilitar a quem tem essa deficiência. E também encorajar as pessoas. Nós temos alguns associados, e eu digo isto com algum aperto no coração, que não assumem a deficiência visual, que continuam a conduzir, que continuam com as suas profissões de risco, enfermeiros, pronto, porque lá está, a perda da visão o assumir de uma perda de visão é o assumir de uma perda de capacidade que faz com que a pessoa tenha de reaprender muita coisa. As coisas fazem-se na mesma, mas têm de ser feitas de outra maneira. E por vezes esse investimento não é muito fácil, em termos psicológicos, em termos emocionais. E daí eu tenho a convicção de que para uma sociedade mais preparada para este tipo de situações vai fazer com que também as pessoas com baixa visão tenham mais coragem para assumir e para reaprender a conviver e a assumir-se com as suas dificuldades. E é um risco também, né, como você estava dizendo, um enfermeiro, suponhamos um médico, que não assume isso, coloca em risco outras pessoas, não é? Sim, mas a alternativa é E muito também, como é que se diz? Conduzir, né? A pessoa para conduzir. Temos muitos associados, infelizmente, que pedem aos nossos oftalmologistas para não fazer um relatório muito detalhado, porque o detalhe do relatório vai tirar-lhes comprometer a carta. É péssimo. Então fica aqui o apelo da doutora Andréia Neves, vice-presidente da Associação de Retinopatia. Agradecemos então aqui a sua presença no nosso programa e obrigada. Muito obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na Rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.